Olá. Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid, a equipe de comunicação da OAB Santos vai manter no ar o programa que tem esse nome, OAB no Ar. Confira os destaques desta edição. No OAB no Ar dessa semana, eleições municipais estão chegando. Direito eleitoral é o assunto de Wagner Mendes. A palavra da diretoria vem com a doutora Tânia de Sá. As novidades do direito aduaneiro com o presidente da comissão, Rodrigo Zanetti. As mudanças no direito penal com o advogado Armando Mendes na entrevista com Sérgio Guimarães. E Rodrigo Julião traz a palavra do presidente. Vou conversar agora com o Dr. Wagner Guzmão sobre um tema que está batendo na nossa porta, que são as eleições, o direito eleitoral. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. Sérgio, pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Dr. Wagner, as eleições, você te imaginar depois, vamos lá, imaginar depois de 85, vamos lá, 89, a primeira eleição civil que eu possa me lembrar, né? E havia algumas características claras ali, né? Fundos eleitorais e tudo mais. O que você pode fazer esse apanhado desses 30 anos, que aí no meio do caminho entrou a internet, entrou fake news e tudo mais, mas essa evolução toda, no final das contas, hoje, como a gente se encontra, como é que a sociedade está preparada, desde aquela 89, onde era a primeira eleição civil depois de muito tempo, até os dias de hoje, onde você vê os debates, questões irregulares dentro dos debates. Como é que a gente pode fazer esse apanhado? Olha, Sérgio, eu vejo que a sociedade ainda não está muito preparada. Ela se assusta muito com essa questão da publicidade, da propaganda, daquele material que é jogado no chão, do candidato que está na rua e aborda você para tentar colocar para você quais são os planos que ele tem, o que ele quer fazer, o que ele não, o que está bom e ele quer manter, o que está ruim e ele quer alterar. A sociedade ainda não aceita muito isso, eu vejo isso muito na rua. De lá para cá, muitas mudanças, né? Principalmente agora. Esse ano, então, está sendo atípico, totalmente atípico. Antes a gente tinha aquelas eleições de muito papel na rua. Muito, né? Não sei se você se lembra, na véspera do dia da eleição, os colégios amanheciam cheios de papel. Chamava muita atenção, né? Porque era muita coisa. Santinhos, um monte de coisa. De um tempo para cá, isso vem sendo muito coibido. A Justiça Eleitoral aplica uma multa e pode até dar uma cassação no mandato do diploma do candidato, se eleito for. Isso é uma mudança muito importante, significativa. Aliás, eu vou fazer um parênteses até, porque provavelmente em 89, quando eu fiz essa linha temporal, o diploma, como você colocou, antiga, era sempre aceito. Então, e hoje está gerando cassações, impugnações antes das eleições. Até antes. Depois veio uma outra alteração que está fazendo muito efeito para os políticos, hoje você só consegue coligar na majoritária, ou seja, só para o cargo do executivo. Então você não consegue coligar para o cargo, para vereador ou para deputado. Então o partido, entre aspas, sai com uma chapa pura. No caso de Santos aqui, um partido pode estar lançando 32 candidatos a vereadores. E hoje é muito complicado você conseguir 32 pessoas dispostas a ir para a rua, a gastar tempo, a gastar dinheiro para conseguir fazer uma campanha. Sim. São mudanças que ainda não... Mesmo os candidatos ainda não conseguiram incorporar isso no dia a dia deles. Mas nós percebemos também que depois da eleição de 2018, o atual presidente se utilizou bastante das redes sociais. Na verdade, ele veio fazer uma construção, não foi de um ano para o outro, ele fez uma construção toda e as mídias sociais... Alguns candidatos já vêm fazendo isso, até talvez com a aula que recebeu do presidente, de vir trabalhando a sua mídia social para chegar e ter o auge agora no momento próximo do dia da eleição. Muita gente já vem fazendo isso. Por isso que eu falei que esse ano é uma eleição atípica. Atípico. As redes sociais vão mandar muito, e já estão mandando. A gente tem a questão da pandemia, sim, que eu acho, no meu modo de ver, no dia 15 vai ser um complicador. Eu também imagino. Vai ser um complicador. Então, aquela eleição que se a gente for analisar, a eleição mais rápida é a eleição municipal. Você tem 2 votos, a outra você tem 5. Sim. Então, você vai lá, vota
aperta o teclado 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Mas eu imagino que a abstenção... Então, a abstenção, a gente está esperando aí algo em torno dos 45% de abstenção, tirando por base a última eleição municipal. É algo bem considerável, né? Bem considerável. A outra mudança também é que nos últimos anos vem se tendo muito debate. Pelo menos aí já de 92 por aí, 93 para cá, tem sido uma constante as emissoras de TV aqui de Santos estarem realizando debate entre os prefeituráveis. Alguns pontos que me chamam a atenção, que antigamente não existia, né? Estamos falando de pouco tempo, 30 anos atrás, e que hoje existe, que são as redes sociais. E elas, às vezes, como é uma questão local, é até complicado você falar mal um do outro, isso tudo, mas tem a legislação eleitoral com relação a isso, essa abordagem, fake news e tudo mais. Ela é bem rígida. É bem rígida. Bem rígida. A pessoa tem que ter muito cuidado com o que fala e com o que escreve. Porque eu tenho visto ataques, não só em Santos, mas em São Paulo e outras regiões, tem ataques pesados às figuras, e isso aí é uma coisa, um complicador, né? Porque não falamos apenas uma sanção civil, né? Por perdas de dano, mas falamos também até de uma possível... Eu já vi casos em que houve uma representação na Justiça Eleitoral para que aquele post que foi colocado numa rede social pudesse ser retirado, e no mesmo ano eu vi esse candidato que entrou com essa representação ir para a Justiça Civil e entrar com uma ação de indenização, em função de tudo que foi dito. É perigoso. E a própria legislação eleitoral diz que você não pode falar mal do outro. A legislação é boa? É boa, mas precisa de alguns acertos. E na palavra da diretoria hoje, eu vou conversar com a doutora Tânia Massad Sá, que estava com saudades, faz tempo que a gente não conversa, e a doutora Tânia vai trazer alguns recados importantes para vocês. Obrigada, Serginho. Eu também estava com saudade de você, já sabe, né? Você é o meu Serginho Boni. Bom, gente, é o seguinte, a OAB cada vez procurando se aprimorar mais nesse atendimento melhor ao advogado, está trazendo duas novidades muito boas, né? Está trazendo um boletim informativo digital para vocês, que vai sair quinzenalmente, todo o nosso departamento de comunicação, vem com a nossa jornalista, a Gelsi também está envolvida, para trazer esse boletim informativo, né? Um modelo bem moderno, né? Bem acessível, e pode ser visto também no nosso aplicativo. A Ordem tem um aplicativo que você baixa no celular, e lá tem os convênios todos. O advogado desconhece uma série de convênios que nós temos aqui, que dá abatimentos incríveis em escolas, academias, restaurantes. Nós temos, assim, uma infinidade de conveniados e os advogados desconhecem, né? Laboratórios que estão fazendo esse exame de Covid, um preço maravilhoso. Então, gente, entra no aplicativo, depois nós vamos mostrar na tela o aplicativo da OAB, é facílimo de baixar. E esse boletim informativo vai estar no nosso site, vai estar nas nossas mídias sociais, que é o Face e o Insta, e também no aplicativo. Então, deve entrar depois das eleições, né? Por falar em eleições, você já deve ter conversado com algum colega nosso em direito eleitoral, né? Mas eu quero lembrar que é muito importante os cuidados sanitários quem for votar, né? Leva a sua caneta, você não vai poder pegar na caneta que está lá no mesário, você tem que mostrar o teu documento longe, você não pode entregar na mão dele, não pode entrar sem máscara, com criança, com acompanhante. E olha, fila de 1 metro de distância entre um e outro, né? Então, gente, vamos votar, mas vamos também cuidar da saúde, porque, olha, o que está morrendo de gente boa é brincadeira, é uma tristeza, viu? Muito bem lembrado, porque a gente não... Pelo contrário, a pandemia ela não acabou. Não acabou. Ela está ressurgindo, inclusive, com altos índices, e na Europa já foi fechado. Quer dizer, então, realmente... o pessoal está descuidando, hein? Bom, outra coisa. Nós já sabemos que entrou em vigor dia 18 de setembro essa Lei Geral de Proteção de Dados, a Ordem
está fazendo uma live, né? Que você acabou de me lembrar, dia 18 de novembro, não é? Muito importante, pessoal, que vocês acompanhem, porque para o advogado a gente tem alguns cuidados muito especiais, porque a gente tem um acervo de dados de cliente, temos que tomar cuidado, temos que ter senhas para guardar isso, porque nós somos responsáveis e as penalidades são altas, né? Isso também se reflete para o Estado, órgãos públicos, da mesma forma, né? Não podem vazar informação particular. Vamos aproveitar todas essas lives que a Ordem faz com as suas 87 comissões, né? Que se dispõem sempre a prestar, a promover a cultura jurídica. Então, gente... E esse é um tema de extrema relevância, não só porque a lei é fresca, mas é uma lei que veio para ficar, seguindo a legislação mundial toda com relação de proteção a dados, e o advogado detém dados de outras pessoas. Pois é, então nós somos responsáveis sim, viu, gente? Vamos prestar muita atenção, aproveita. E finalmente, vocês podem também agendar na Secretaria Estadual o agendamento eletrônico, depois nós vamos deixar no nosso site o e-mail para agendar, às vezes, porque com essa pandemia, às vezes não pode ir lá, ou você vai, demora muito para ser atendido, então nós tem esse e-mail que nós vamos deixar no site, Serginho. Então acho que esses recados são breves, mas acho que é importante. A OAB tem uma função fundamental, né? Ela sempre, eu sou daquelas que levanta a bandeira da prerrogativa, né? O meu partido é a OAB, não tem jeito, eu sou advogada até a medula dos meus ossos, eu acho que nós temos que dar toda atenção. E uma coisa muito importante, a OAB Santos é a subseção que dá vez e voz às mulheres advogadas, ok? Dá uma olhada no percentual de mulheres advogadas que nós temos, atuando dentro da diretoria, nas comissões, maioria, diretoras adjuntas, quase 40%, certo? De lives, mais de 35%. Então, gente, fica conosco que a OAB Santos é sempre do teu lado, tá? Tchau, obrigada. Tchau, Serginho. E hoje, no momento das comissões, eu vou conversar com o advogado, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Dr. Rodrigo Zanetti. Rodrigo, sempre um prazer tê-lo aqui. Nós vamos conversar as questões que estão sendo alteradas, súmulas que estão sendo alteradas, dentro do bojo do direito aduaneiro, mas eu queria conversar com o Rodrigo primeiro, perguntando, nós estamos aí, está acontecendo a eleição americana, tem uma questão também de uma mudança de moeda, uma moeda digital vindo, uma moeda chinesa, como é que está o panorama no Brasil em relação a todas essas mudanças que o mundo está passando? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Sérgio, um prazer falando em nome da Comissão de Direito Aduaneiro. Em relação à eleição americana, eu vejo com bastante apreensão, porque nós nunca sabemos o que vem da cabeça do atual presidente, com grande chance de ser reeleito, eleição bem tumultuada. Muitos entendem que seria melhor para o Brasil o Trump, apesar de que, né, o Trump, durante o governo dele, sobretaxou aço, sobretaxou alumínio, não foi um grande parceiro comercial, pode ter sido um grande parceiro pessoal do presidente. E, em contrapartida, nós temos os democratas, né, com uma visão mais globalista do mundo, mais multilateral, com uma possibilidade maior, né, de uma liberalização do comércio. É um partido que sempre procurou mais respeitar as normas da OMC, da Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, assim, é uma questão que o Brasil, a gente nem sabe se é o certo, se o Trump reeleito será bom. E se mudar, o que vai acontecer. Mas vamos esperar, eu acho que muitas vezes dizem, né, os estudiosos de comércio internacional dizem que o Brasil não é um parceiro tão importante para os Estados Unidos, né, que às vezes nós damos mais importância a eles do que eles a nós. Mas vamos esperar, é interessante, eu acho que... Bem, a OMC, a ideia da Organização Mundial do Comércio é um comércio multilateral. É a base lógico, alguns produtos sendo questão de agreements de taxa, sem taxa e tudo mais, aí você tem o crescimento da China. Ninguém negocia sozinho, né? Sim. E o Brasil está nesse limbo aí, de saber para onde seguir. A economia chinesa é uma economia que veio para ficar. Talvez vai ditar as regras do comércio internacional nos próximos anos, né? Assim, até o
o economista famoso Celso Ming entende que hoje a China é a principal economia do mundo, né? Ele escreveu isso num artigo dele, né? Que já ultrapassou os Estados Unidos. E ela vem com uma série de mudanças, inclusive com essa questão de moeda digital nova, da aplicação dela nas transações comerciais. Tudo que está acontecendo também nesse sistema bancário nacional, né? Também, consequentemente, está vendo um reflexo no que vai acontecer no futuro. Você acha que vai acontecer aqui em 73, que o ouro vai deixar de existir como moeda comercial, o dólar vai deixar de existir, e nós teremos cada país com a sua moeda digital, uma moeda única digital para negociar? Olha, eu acho, assim, difícil, né? Porque o dólar é muito forte, o euro, mas eu acho que surge uma nova corrente, né, de possibilidade de transações internacionais serem realizadas, né? Agora o euro, o dólar, né, deixar de existir, não sei, eu ainda vejo com certas reservas, mas é uma nova forma, né? Então que vem, e com toda essa mudança que nós estamos tendo de pandemia, de mudança de paradigmas, né? Eu não gosto muito da expressão novo normal, mas sim. O que vai acontecer depois, né, a gente tem que, principalmente se passa pela eleição americana, se passa também, Sérgio, que a gente não pode esquecer, que é pouco divulgado, nós estamos prestes a escolher um novo diretor-geral da OMC, né, que vai ser uma mulher, né, tem 2 pretendentes, as duas têm uma visão de liberalização do comércio, uma visão mais multilateral, de proteção ao comércio de uma forma ampla, são visões bem parecidas, né? Assim, e de incentivar cada vez mais o comércio e tornar o OMC mais atuante, né? Que às vezes o OMC se prende. Então, assim, também é uma mudança que está para ocorrer até o final do ano e vai ter... E falando em Brasil, a gente estava comentando, houve alterações agora com relação às questões aduanas e tudo mais. Mas antes até de tocar nesse assunto, eu queria saber, o Brasil nos próximos 2, 3 anos ele vai ser afetado em questões do mercado internacional? Você acha que o Brasil o agronegócio vai equilibrar a balança brasileira ou nós vamos aí capengando? Olha, eu acho que primeiro, né, a política internacional, de comércio internacional do Brasil é uma política meio dúbia, né? Nós estamos importando soja, sendo o maior produtor mundial de soja, né? Importando milho, sendo o maior produtor, um dos maiores produtores de milho, né? Então, assim, estamos favorecendo a exportação de commodities, ou seja, estamos virando efetivamente o celeiro do mundo, mas a gente não pode esquecer que tem outros países vindo, por exemplo, os Estados Unidos comprando soja da Tanzânia, a Europa comprando café do Vietnã. Então, ou seja, o Brasil também tem que ficar atento a isso porque tem outros mercados surgindo. Em tempos de isolamento social devido à Covid-19, a Subseção Santos, através de sua diretoria, comissões e equipes de tecnologia e comunicação, estão dia a dia mais atuantes, trazendo importantes assuntos em debate através de lives nas principais redes sociais e disponibilizadas posteriormente no canal exclusivo da OAB Santos no YouTube. Assuntos institucionais da rotina judiciária, temas importantes como porto, direito de família, meio ambiente e saúde têm pautado as lives que estão disponibilizadas para a sua consulta. Participe! E hoje no programa eu vou entrevistar um advogado criminalista, um advogado que eu já conheço há muito tempo, um amigo, Dr. Armando Matos. Prazer tê-lo aqui, Armando. Prazer é meu, é enorme estar aqui com você, com os telespectadores e tentar debater com todos, falar algo interessante para a sociedade. Nós estamos conversando um pouco antes de começar o programa sobre as questões que envolvem o direito penal. Questões às vezes são estranhas à própria população que escuta crimes na TV, escuta na internet e tem ausência até, não sabe qual é o papel do Ministério Público, o papel do advogado, se o advogado só acusa, se ele só defende. Isso a gente vai tirar esses percalços aí que as pessoas têm dúvida, né, Armando? Sim. Bastante interessante nós falarmos sobre isso, porque a sociedade entende que o advogado criminal, ele é aquele que efetivamente defende, só defende, exclusivamente o faz, e não é verdade.
O advogado tanto pode funcionar na defesa, a maioria das vezes nós funcionamos na defesa, é fato, mas também trabalhamos na assistência da acusação. E o que seria assistência da acusação? Quando existe uma denúncia, quando o órgão do Ministério Público, ou seja, o promotor, denuncia alguém em virtude de alguma conduta delituosa inserida no ordenamento jurídico, aí sim, aquela vítima, né? Ou, se não for mais sobrevivente, o parente, poderá constituir o advogado para ser assistente da acusação após a denúncia. Não vamos confundir assistência da acusação no âmbito do inquérito policial, que ali simplesmente o advogado está acompanhando o ato. Exatamente. Tem vários casos aí de repercussão. Eu lembro de um caso do Coronel Biratã, me parece que o Dr. Cassione foi assistente, e nós tivemos outras, né, outras questões que envolvem, e às vezes o advogado mesmo está sensibilizado com uma questão de repercussão nacional, vai lá E importante nós falarmos sobre isso, o Ministério Público, a função do promotor não era privativa do promotor apenas. Os advogados faziam esse papel até recentemente, né, antes da Constituição de 88. Era comum isso em algumas comarcas. Na própria Inglaterra, a coroa britânica determinou que o Ministério Público atuasse doravante a partir de 1986 para frente. Até então, os advogados faziam esse papel na Inglaterra. Hoje não mais. Hoje é ato privativo do Ministério Público, como aqui no país, diante da Constituição de 88. Mas é muito importante nós falarmos sobre isso por conta dessa ausência de conhecimento da sociedade. E, na verdade, o direito, a gente sempre tem uma ideia aqui que o direito é mutável. Ele, na verdade, ele é dinâmico, ele acompanha a evolução da sociedade. E só para a gente ter uma rápida passagem dos 5 anos, 6 anos para cá, operações, e o direito penal foi se aperfeiçoando, e o Código de Processo aqui também acompanhando isso, também tem uma mudança, não tem? Várias mudanças. Nós temos o pacote anticrimes, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico dia 24 de dezembro de 19, passando a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2020. Outra lei bastante interessante também é a Lei de Abuso de Autoridades, que foi alterada, né? Antigamente tínhamos a Lei 4898 de 1965, ela foi totalmente reformulada, e até levantou-se uma série de questionamentos acerca disso, na época da sua publicação, que o direito iria parar, que a polícia, o Ministério Público e a Justiça não poderiam mais trabalhar. Isso não aconteceu, as operações continuam sendo feitas a miúde, né? Tanto pela Polícia Federal, pelas estaduais, como pelo Ministério Público também. Nós observamos diariamente essas operações. O que eu fico assim um pouco preocupado, inclusive, é uma grita geral, né? E observo que os mais jovens não se atentaram ainda a isso, é a utilização da internet para cometimento de crimes, principalmente crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Por quê? A internet não é um campo neutro. As pessoas estão ali do outro lado da tela, diante do teclado, e começam a escrever, atacando pessoas. E esquece que alguém vai reclamar. Colocam em redes sociais, né? Colocam no WhatsApp e propagam aquilo e numa velocidade muito rápida. E o que acontece? Isso vai virar um processo crime, porque aquele que se sentiu ofendido, aviltado, vai procurar um advogado, certamente terá o respaldo e vai promover uma ação de cunho criminal e podendo gerar também uma ação de cunho civil. E, na verdade, o marco regulatório de 2013 da internet, e aí com o passar do tempo, foram dadas diretrizes através de legislações próprias para questões como lei de proteção de dados, e agora nós temos aí na pandemia, que todos ficaram em casa mais tempo, nós tivemos uma questão muito importante ligada à parte penal, que é as fake news, que se considera, o Supremo ainda está se pronunciando sobre isso. Isso vai mudar muita coisa. 2 momentos, como bem ponderado pelo Dr. Sérgio, mas também as eleições que se avizinham e as fake news, elas aumentaram de forma desproporcional. Então é muito fácil, né? Você insere um conteúdo na internet, aquilo é propagado, vai como rastilho de pólvora e atinge pessoas. Na grande maioria das vezes são informações falsas. Então as pessoas que
possuem, vamos falar as pessoas, hoje todo mundo tem rede social, a grande maioria das pessoas possui redes sociais, né? Ou utilizam telefone celular, WhatsApp e Telegram, etc, etc. Muito cuidado com as postagens. Tenho certeza se aquele conteúdo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Muito cuidado com isso, porque isso lhe poderá custar um processo crime. Prezados colegas advogados, estou aqui hoje para alertá-los a respeito de uns problemas que estão ocorrendo durante esse estado de pandemia que estamos vivendo. O trabalho em home office não nos liberou da obediência ao Estatuto da OAB, ao Provimento 94/2000 e ao Código de Ética e Disciplina. Assim, a publicidade é permitida desde que com conteúdo informativo e moderada. Não pode ser demonstrado captação de clientela. Solicito aos senhores que observem em suas lives, em seus posts, todos os regulamentos contidos no Estatuto. Caso algum colega verifique qualquer ocorrência nesse sentido de captação de clientela ou publicidade indevida, pode encaminhar seu e-mail para diretoria@oabsantos.org.br ou etica.disciplina.santos@oabsp.org.br, serão tomadas as providências cabíveis. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Estamos a poucos dias de uma eleição que vai definir o rumo que cada cidade terá nos próximos 4 anos. A Baixada Santista é uma região importante do estado de São Paulo e do país, do ponto de vista político, econômico, e os desafios são constantes. Minha fala de hoje é muito mais um pedido a todos os cidadãos desta região. Votem com consciência, procurem saber o que cada candidato, seja prefeito ou vereador, pretende fazer de concreto, de possível, porque não se trata de promessas que não serão cumpridas, e sim de promessas ou ideias que não se sustentam. Política não é igual a time de futebol, com torcidas rivais. A política é a arte de ouvir, de observar, de avançar e de agir em favor de uma cidade melhor em todos os seus aspectos. Em 4 anos muita coisa mudou e por isso mesmo cabe a nós, eleitores, e aqueles que pretendem um cargo no executivo ou legislativo, fazer cumprir o bem comum dentro do Estado democrático de direito. O nosso voto tem poder sim, o nosso voto decide sim. Então valorize esse instrumento que a democracia lhe deu para ser a sua voz, a sua vontade, sem violência, sem imposição de qualquer tipo. Você é sim responsável pelos 4 anos futuros da nossa região. E isso é muito, tenha certeza disso. Vote consciente e muito seguro. Grande abraço. Você acompanhou mais uma edição do OAB no ar, cumprindo todos os protocolos de enfrentamento, todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Você teve todas as novidades, todas as notícias, relatos de todas as atividades da Subseção Santos. Até a próxima edição.